A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Nós bendizemos, nós adoramos. Ebenezer, até que nos ajudou a mão do Senhor. Senhor, nós queremos consagrar tudo nesse tempo de oração para Ti, pedindo graça, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz. Hoje, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor, falou muito comigo e eu disse, essa é palavra para nossas vidas. Palavra de coragem, Hoje nós vamos falar quando muda a estação da nossa vida. Cristina, como é que eu faço para mudar a estação da minha vida? A vida muda de estação, muda assim. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, que está lá no livro de 1 de Reis. 1 de Reis 18, e nós vamos seguir. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais compridinha, diz assim. 1 Reis 18 fala, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, mostra-te Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Lá no verso 41 que diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer, a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Se inclinou por terra, meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse a seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem como a da mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro, desce, porque a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Então, a mão do Senhor estava sobre Elias. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra que a gente vê, Muitas vezes a gente vai falando, o mover de Deus, porque, o poder de Deus. E hoje o Senhor me trouxe, essa palavra muito a nível de mudança de estação. Cristina, por que nós vamos falar de mudança de estação? Por que nós vemos, que ali houve uma mudança de estação na vida de Elias, na vida de um povo, na vida de um rei. Então a gente vai pela palavra, discorrer na palavra, a palavra de Deus diz que Elias, ele chega diante do rei e diz, olha, não vai chover, vai secar. Não vai cair nem orvalho nem chuva. E então aconteceu exatamente isso. Uma palavra profética do profeta Elias fez com que os céus se fechassem. Deus ouviu, a palavra de Elias e fechou os céus sobre Israel. Não chovia, havia seca, havia fome. E a palavra de Deus diz, que chegou um momento que Deus chega para Elias e diz, Elias, agora tu vai te apresentar para Acabe, que era o rei sobre Israel, o governante de Israel, e diz para ele que vai chover, porque agora eu vou mandar chuva. Então a palavra de Deus diz, que ele manda avisar para o rei, olha, rei, vai comer, vai beber, que vai vir chuva, vai descansar, rei. E ele faz o quê? A palavra de Deus diz que ele sobe ao cume do Carmelo, um monte, onde ele foi orar. E acontece que ele vai orar. A palavra de Deus diz que ele se prostra, coloca a cabeça no meio do joelho, fica lá ajoelhadinho, clamando, orando. Ele chama o moço dele e ele diz, vai lá olhar. Olha lá para ver se está vindo chuva, Ele queria um sinal de que realmente começaria aquela chuva que Deus estava falando para ele, Então o que acontece? Ele diz para o rapaz, ele diz para o moço, vai lá. E o moço volta e diz, olha, não tem nada. E Elias diz, volta lá, E ele diz, não tem nada. Então quando tiver uma palavra de Deus, mesmo que não se veja nada, mesmo que não mude nada, continua perseverando,
continua acreditando. A palavra para nossas vidas é: quer ver mudança? Quer ver mudança de estação? Quer ver mudança de vida? Quer ver mudança, né, de vida, onde você está vendo que não tem como mudar? Eu te digo, tem sim, tem como mudar tudo, essa estação que vai mudar. Então, o moço vem e ele diz: não tem nada. E Elias diz: volta lá. Não tem nada. E Elias diz: eu vejo chuva. Não tem nada. E Elias diz: vai chover. Né? Não tem nada. E Elias diz: vai acontecer. Então, quer dizer que muitas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que ver um mover, né? Vai que nós temos que ter aquela fé que vai acontecer. É ver, como Elias dizia, falava assim, né? Olha, volta lá, eu quero um sinal, vai ter um sinal de Deus. Deus vai dar um sinal, volta lá, volta lá, volta lá, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós vamos ter que acreditar, nós vamos ter que ver aonde mesmo não tem uma cura, onde diga não vai ter cura, você vai ter que dizer vai ter cura, né? Aonde não vai, vão dizer assim, não tem uma saída, nós vamos ver e vamos dizer vai ter saída. Não tem uma porta, não tem um lugar, você vai dizer vai ter porta e vai ter lugar. Então, temos que ver a possibilidade por aquilo que o Senhor está nos falando, não por aquilo que estão dizendo, não por aquilo, né, que a mídia está falando, que o mundo está falando, que as pessoas estão dizendo, o jornal já está declarando, olha, o pessoal aí da equipe econômica. Não, nós temos que ver por aquilo que Deus nos falou. Então a palavra de Deus fala lá no verso, né, 45, sucedeu, né, aconteceu ali alguma coisa de diferente. O moço sobe e volta e diz, não tem nada, volta lá, volta lá, volta lá. Chegou na 7ª vez, o moço vem e diz, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aí ele diz, esse é o sinal, vai chover. Não tinha nada, né? Um dia lindo, mas de repente a palavra fala, verso 45, sucedeu que entretanto, né, os céus enegreceram com nuvens e vento e uma grande chuva começa a cair. Verso 46 diz, e a mão do Senhor era sobre Elias. Quer dizer, a firmeza da palavra de Deus, a mão do Senhor era com Elias, a palavra de Deus, o mover de Deus era com Elias. Quer dizer, do nada vem uma chuva, vem uma tempestade, mudou a estação de Elias, mudou a estação daquele povo, daquela terra. Então a gente diz, né, Cristina, isso aqui foi por uma sorte. Cristina, porque tem quem indique, é porque tem quem apresente. Eu digo, não, meu amado, é pela mão do Senhor, é o Senhor que move. O Senhor pode mudar a estação de vida de qualquer pessoa, né? Então o Senhor, ele dá uma palavra que tudo muda. Uma palavra de Deus muda sorte, muda destino, muda vida, muda casa, muda família, muda o negócio, muda tudo. Uma palavra de Deus muda todo o cenário. Uma palavra de Deus muda a estação. Tudo que Deus fala, há sim uma certeza de que vai acontecer, né? Existe sim uma perspectiva, né? Uma possibilidade certa, não é uma coisa de será, né? Não, quando Deus promete é porque vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer, Cristina, quando Deus nos dá uma palavra, é permanecer orando até que a gente veja chover, né? Se nós temos uma palavra de Deus, né? Se Deus nos fala uma palavra, então nós voltamos lá, então nós declaramos, né? Volta lá, porque o Senhor falou que vai chover, volta lá, porque eu vejo chuva. Essa foi a atitude de Elias, né? Volta lá, 7 vezes volta, né? Por quê? Porque o Senhor falou e eu vejo aquilo que Deus falou. Então, quando nós temos, né, que ter uma certeza, uma mudança, uma virada de vida, é por aquilo que Deus nos falou, né? Aquilo que Ele nos prometeu. Geralmente, eu digo sempre, a profecia vem por primeiro, a palavra vem por primeiro, o sinal vem por segundo e por terceiro vem o mover. Então, quando eu tenho uma palavra de Deus, eu vejo, eu acredito e eu espero por aquilo que Deus falou.
Né? Então, se Deus falou em empresa, eu vejo uma empresa. Se Deus falou em família, eu vejo família. Se Deus falou, né, um filho, eu vejo filho. Se Deus falou um relacionamento, eu vejo casamento. Se Deus falou num bom emprego, num bom negócio, numa boa empresa, né, num bom cargo, numa boa colocação, eu vejo um bom cargo, uma boa empresa, um bom cliente. Eu vejo como Deus me falou. Então, né, a revelação desta palavra para nossas vidas é quando tem uma palavra, uma promessa, né, eu vou mover, eu vou ver de acordo com aquilo que Deus me prometeu. Então, quando Elias, ele fala para o moço, vai lá e veja, né, porque vai chover. O moço vinha e dizia, não vai chover, não tem nada. Ele disse, mas eu vejo chuva, porque foi pela palavra de Deus. Então, quando nós olhamos, né, para essa palavra, nós temos que entender que nós temos que nos mover pela palavra de Deus. Aquilo que Deus prometeu, nós temos que ver, nós temos que esperar naquilo que Ele prometeu. E pode ter certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu gosto muito da palavra de Deus quando ela fala, né? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vejo porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus, que a partir de hoje você comece a olhar por aquilo que Deus prometeu. Não por aquilo que você está vendo, não por aquilo que você está ouvindo, não por aquilo que estão falando, mas por aquilo que Deus falou. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu posso orar por você. Glória a Deus, Senhor, obrigada, Senhor, por tua palavra. Nós te louvamos, Senhor. Assim como Elias, Senhor, meu Deus, que queria ver, Senhor, um sinal, um mover, porque ele cria na palavra do Senhor. Assim nós também declaramos nessa manhã, Senhor. Deixa-nos ver o teu mover, Senhor. Senhor, nós estamos esperando pelo teu mover, pelos teus sinais, pela tua chuva, pelas tuas bênçãos, pela virada de estação que vem pela mão do Senhor, pelo mover do Senhor. Senhor, a tudo nós agradecemos, perseveramos em fé, por tudo aquilo que nós recebemos como uma palavra, como uma profecia, como uma promessa. Senhor, nós declaramos que nós já estamos nos vendo dentro da terra da bênção, dentro da terra prometida, dentro, Senhor, meu Deus, das nossas promessas, dos nossos sonhos, Senhor, daquilo que os projetos do Senhor têm sido, Senhor, como sendo um marco de vida, um risco, um traçado para as nossas vidas. Senhor, em tudo faz o teu querer e a tua vontade. Nos move para dentro das tuas promessas, Senhor, porque eis aqui, Senhor, o teu povo que vê por aquilo que o Senhor prometeu. É nisso que nós perseveramos, Senhor. Vemos como Deus nos prometeu, nos movemos por aquilo que o Senhor nos prometeu. Assim nós perseveramos em fé, assim nós perseveramos, Senhor, confiante que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós queremos, Senhor, que nós vamos ver cumprida todas as palavras e promessas do Senhor, pela tua fidelidade, pela tua palavra e por quem tu és. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor mova seu coração em fé. Não para não, não para não, não desiste não, não fica na beira do caminho, não espere nada além daquilo que o Senhor já te deu como uma palavra, uma promessa, porque vai acontecer. Veja conforme aquilo que o Senhor te prometeu, amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.